Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para esse estudo de Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas no programa Luz na Penumbra. E hoje aqui recebendo meu amigo e irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, os ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado pela presença mais uma vez, meu irmão. E vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo, relembrando de obras póstumas do capítulo A Vida Futura, um livro de Allan Kardec, que, mais uma vez explicando, não foi publicado por Allan Kardec, não foi compilado por Allan Kardec, mas foi escrito por ele, vários escritos que foram encontrados pela sua viúva à época, Amélie Boudet, e ajudada por Leymarie, editaram e publicaram o livro Obras Póstumas. O próprio nome já diz, né? Obras Póstumas, após a passagem do nosso Allan Kardec. Então vamos continuar repetindo o capítulo A Vida Futura. O texto então segue da seguinte forma: sob o império da fé cega, essa crença abstrata bastará às inspirações dos homens que então se deixavam conduzir. Hoje, porém, sob o reinado do livre exame, eles querem conduzir-se por si mesmos, ver com seus próprios olhos e compreender. Aquelas vagas noções da vida futura já não estão à altura das novas ideias e já não correspondem às necessidades que o progresso criou. Com o desenvolvimento das ideias, tudo tem que progredir em torno do homem, porque tudo se liga, tudo é solidário em a natureza. Ciências, crenças, cultos, legislações, meios de ação. O movimento para frente é irresistível, porque é lei da existência dos seres. O que quer que fique para trás, abaixo do nível social, é posto de lado como vestuário que se tornou imprestável e finalmente arrastado pela onda que se avoluma. E aqui nós temos mais uma reflexão de Allan Kardec a respeito de uma coisa que eu tenho falado ultimamente nos meus estudos, que é exatamente, imagina que nós estamos numa estrada dirigindo um carro pequeno e de repente a gente diminui a marcha e vem uma carreta imensa e passa por cima da gente. É assim que a gente entende ser esse progresso das ideias, como Kardec colocou, e isso há mais de 160 anos. Há mais de 160 anos Kardec colocou essas ideias aqui. Ou seja, o progresso vem, as ideias elas têm que acompanhar o progresso. Como Kardec diz que Jesus falava por parábolas há 2000 anos e dizia para os discípulos: hoje vos falo em parábolas porque se eu vos falar abertamente vós não podeis compreender, mas dia virá em que abertamente vos falarei a respeito do Pai. Então Kardec diz que não podia ser compreendido à época de Jesus certos conhecimentos, porque eles não sabiam como era a geologia da Terra, por exemplo. Eles não tinham conhecimento melhor da astronomia, o estudo dos astros de uma forma geral, dos corpos celestes, como são ditos. Tinha muita coisa que não era de conhecimento daquela humanidade à época de Jesus. Foi preciso o avanço da ciência, chegar a um momento do chamado positivismo com Comte, do século XVIII, ali início do século XIX, para poder realmente aquele grupo que estava encarnado naquele momento poder compreender certas coisas que há 1800 anos antes, né? 1800 anos antes daquela época, de 1800 e qualquer coisa, não era possível compreender. Então Kardec mostrando que esse desenvolvimento ele
ele faz com que o homem observe e fale, nossa, realmente não dá para acreditar, por exemplo, que o inferno fique embaixo da terra, nem que o céu seja esse lugar lá em cima, que as pessoas possam estar vivendo numa condição física, inclusive, que é o que muitos acreditam. Então, hoje nós temos essa concepção do Espiritismo nos mostrando que o céu e o inferno são estados de consciência. E não precisamos desencarnar para irmos para o céu ou para o inferno, não é isso, Henrique? É verdade. As pesquisas científicas, né, as reflexões de ordem filosófica, vão ajudando a gente a compreender coisas que antes não conseguíamos, né? Então é preciso de tempo. Jesus, quando fala dessa questão que você trouxe, João, da dificuldade que as pessoas teriam em compreender, ele está revelando ali a necessidade exatamente da estrutura, da progressão das coisas, do progresso, né, do desenvolvimento, do conhecimento que as pessoas teriam que ter de certas coisas para poder compreender outras tantas coisas. E isso só o tempo poderia dar às pessoas. Ainda não existiam instrumentos de investigação, sim, pesquisas, para que pudéssemos compreender coisas que seriam impossíveis à época. Verdade. Por mais inteligente que fosse o homem. Então a experiência, a convivência com as circunstâncias que à medida do tempo foi dando, os acontecimentos, e obrigavam as pessoas, pouco a pouco, a irem buscar se instrumentar para poder compreender. Por isso que as revelações, elas têm, né, o seu papel fundamental, que elas ajudam a gente e impulsionam o progresso da humanidade. À medida que a inteligência vai se expandindo, e aí as informações, elas chegam não só fruto do desenvolvimento do homem, no sentido de estarmos aqui na Terra e a sua inteligência, mas também a revelação, a influência da vida espiritual superior, que vai ajudando esse processo de aquisição de conhecimento de si mesmo, do que está em torno da gente, para os destinos futuros da humanidade. É verdade. Tem uma frase inicial lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, que ele diz assim: quando o servo está pronto, o serviço aparece. E tem uma expressão oriental que é parecida com essa, que é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós só conseguimos compreender certas coisas quando nós amadurecemos. Se nós não amadurecermos, nós não vamos compreender certas coisas, né? E aí Kardec continua no texto, dizendo: o mesmo acontece com as ideias pueris sobre a vida futura, com que os nossos pais se contentavam. Persistir hoje em impô-las seria propagar a incredulidade. Para que a opinião geral a aceite e para que ela exerça a sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível e capaz de suportar qualquer exame, satisfazendo a razão sem nada deixar na sombra. No momento em que a precariedade das noções sobre o porvir abria a porta à dúvida e à incredulidade, novos meios de investigação foram conferidos ao homem para penetrar esse mistério e fazer-lhe compreender a vida futura na sua realidade, em seu positivismo, nas suas relações íntimas com a vida corpórea. E aí nós vemos que muitas das religiões, infelizmente ainda hoje, controlam, digamos assim, o seu rebanho através do medo. Olha, se você não fizer isso, você vai para aquele lugar. E infelizmente, Henrique, nós temos isso ainda no próprio movimento espírita, onde muita gente faz com que as pessoas sintam medo e através do medo possam fazer determinadas mudanças dentro de si. Está na hora da gente mudar isso. O Espiritismo não é uma doutrina que faça com que as pessoas que a sigam, que sejam espíritas, possam se guiar pelo medo. O medo foi um instrumento do passado. Como Kardec diz aqui, é preciso mostrar ao ser humano o positivismo. E quando nós vamos ao livro Céu e Inferno, que é estudado aqui no Luz na Penumbra pela nossa querida Nádia do Culto Vale, o Céu e Inferno mostra, sim, pessoas que
tiveram uma vida não boa, digamos assim, desencarnaram e encontraram a realidade dela, mas a realidade já existia com ela. Henrique frisa muito isso nas suas palestras, digamos assim, em qualquer lugar, que nós não devemos imaginar que vamos desencarnar e vamos estar na seguinte condição, X, Y, Z. Não, nós estamos na condição e vamos continuar na mesma condição. Não é isso, Henrique? É verdade. A gente tem, às vezes, em geral, né, as pessoas têm, às vezes, essa concepção, essa crença de que há uma mudança abrupta, absurda, né, de estados. Mas o mundo espiritual, a vida espiritual, está dentro da gente, porque nós somos espíritos. Então, a gente, ou nós, estamos numa condição materializada, né, da vida material. A gente desencarna, o estado espiritual continua na gente, tanto aqui desse estado mais materializado, quanto no próximo estado, né, após a desencarnação, que também tem o seu estado material. Sim. A gente sabe disso. Né, as pesquisas da ciência, desde vários anos atrás, várias décadas, quando descobrem lá o elemento radiante da matéria e vai compreendendo que existem estados de matéria, né, em que a gente não consegue entender, aquela história do quintessenciado, etc. e tal, demonstram que a materialidade ela tem também as suas variações, nada é tão bruto quanto se imaginava. A própria física hoje, ela é bem mais maleável sobre vários aspectos, porque ela percebeu que existe no universo essa estrutura diferenciada das coisas, e então temos que investigar. A gente entende que existe o elemento material e existe o elemento espiritual. O que a gente não sabe é quando eles estão apartados um do outro. Isso aí estão nos escaninhos divinos, né? E dos espíritos superiores. Então a gente lida com a materialidade e a espiritualidade, não no sentido moral, né? Mas eu digo espiritualidade no sentido de espírito mesmo, desencarnado, logo após a desencarnação, num estado menos materializado, apenas isso. E a gente percebe na literatura do movimento espírita, nos livros do André Luiz, entre outros, onde eles revelam, né, traços desse apego à materialidade e algumas condições muito próximas às pessoas que estão aqui como nós, na crosta terrestre. Verdade. Hábitos, porque é difícil você transcender a esses aspectos todos. Deus sabe disso. A gente precisa de tempo. Quando a gente lembra lá atrás, né, da história de Adão e Eva, até a novela aí está mostrando um pouco, né, desse período da Gênese e tal, a gente vê um Adão e uma Eva ali, no sentido figurado, como também entendemos, a noção que traz para a gente esse conteúdo do quanto a gente se torna responsável quando não obedecemos às leis, às regras. E aquela história da expulsão do paraíso, daquela árvore, daquele fruto, isso tudo, são grandes ensinamentos que ajudam a gente, pouco a pouco, a compreender como funcionam as coisas, como funcionam as leis de Deus. A lei de causa e efeito, aquilo que você faz, existe uma ressonância, existe, né, uma responsabilidade. A gente tem sido, ao longo dos séculos e dos milênios, levados a compreender como funciona. A figura divina é tão magnífica que ele não nos impõe essas coisas assim do dia para a noite. Sim. Nós precisamos de tempo para elaborar a compreensão, a assimilação disso em si mesmo. Daí a gente perceber que a dificuldade da evolução ela é muito grande. Os espíritos superiores sabem disso. Por isso que eles estão sempre junto de nós. Nós vamos conseguir superar isso aí. Mas não é uma coisa ou outra, porque eu vou desencarnar e não quero ir para o umbral. Como se a gente pudesse pular etapas. E o umbral é uma condição psíquica. O nosso psiquismo constrói a nossa identificação com os nossos desequilíbrios. É isso aí. E lembrando aos nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, que este é o programa Luz na Penumbra, e estamos com o estudo de obras póstumas aqui, todas as quartas-feiras, às 21 horas, por esse programa Luz na Penumbra, que é um dos programas mais antigos da Rádio Rio de Janeiro. Verdade. Né? E hoje estou na companhia aqui do meu amigo e irmão Henrique Parente. Estamos estudando o capítulo A Vida Futura, do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. E, Henrique, antes de falarmos, né, essa questão de nós
pensarmos em viver depois, como é que eu vou viver depois, essa vida futura, como é que vai ser, nós muitas vezes nos preocupamos demais com isso e criamos certos mecanismos que são mecanismos que nos tolhem mais do que nos impulsionam para a senda do progresso. Eu digo progresso moral, porque a gente progredir intelectualmente é muito fácil. Progredir moralmente, aí é que está o grande desafio da nossa vida. E nós precisamos fazer isso agora. Nós ainda ficamos muito ligados aos cultos religiosos do passado, que ainda estão por aí, com certeza, né, na humanidade, mas que era assim, quando você está perto de desencarnar, você vai fazer alguma coisa para poder mudar o seu futuro. Como é que vai ser depois do meu desencarne? Rapaz, eu fiz besteira a minha vida toda, mas eu vou fazer alguma coisa a partir de agora para mudar isso. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que, a cada dia, ir trabalhando. Eu olho para dentro de mim e falo assim, meu Deus, João, você está com tanta coisa para corrigir ainda. Mas tudo bem, olha só, vamos corrigir por partes. Não adianta eu querer corrigir tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de falar para as pessoas assim, e falo para mim em primeiro lugar, claro. Vamos pegar um papel, um caderno de 1000 matérias, com 8 bilhões de páginas, e escrever numa letra bem pequenininha cada um dos defeitos que a gente encontra na gente. Vamos encher esse caderno, ainda vai faltar caderno. Mas vamos lá, brincadeirinhas à parte, vamos fazer uma listinha dos nossos erros, daqueles que a gente consegue perceber, porque tem muitos erros que a gente não consegue perceber. É aquela estrutura dos 4 eus, o eu que eu vejo e o eu que todo mundo vê, o eu que eu não vejo, mas todo mundo vê, e o eu que eu não vejo e ninguém vê, quer dizer, ninguém em volta de mim. É óbvio que Deus, Jesus e a espiritualidade superior vêm. Então tem partes de mim que eu não conheço. Tem erros em mim que eu não consigo identificar ainda. Ainda não tenho maturidade para perceber esses erros. Então, mas aqueles que eu já percebo, eu vou listar e vou botar na ordem de maior importância, mais difícil. O erro mais grave que eu cometo na minha vida vai ficar em primeiro lugar. E depois eu vou diminuindo até o mais simplesinho. Aí eu pego essa lista e vou começar a trabalhar em mim. Mas eu tenho que começar de baixo para cima, de trás para frente, do menor erro para o maior. Porque se eu tento começar pelo maior e eu não consigo, porque é o mais grave, é o mais difícil de se corrigir, eu vou me decepcionar e talvez eu vá desistir. Então eu começo pelo menor dos erros. Eu costumo dar o exemplo do papel da bala. Estou andando na rua, pego uma bala, abro, boto aquela bala na boca e jogo o papel na rua. Esse é um erro pequenininho, né? Mas é um erro. Eu vou lembrar e vou pegar esse papel da bala e vou jogar no lixo. E a partir daí, quando a gente começar a corrigir os erros menores, a gente vai olhar para os outros erros que estão logo acima e talvez a gente vai ter corrigido alguns dos outros que estão logo ali acima, né, Henrique? Com certeza. E a vida futura, então, é só um reflexo da vida presente. É um reflexo. Né? É o momento seguinte só. Então, por isso que ninguém se transforma só porque está desencarnando. A gente passa a agir aqui conforme vai agir na vida espiritual. O que a gente entende é que aqui há uma estrutura de onde estamos mais misturados. Aqui na vida material. Na vida espiritual existe um campo vibratório, vamos dizer assim, né? Em que nos aproxima de maneira mais coerente, talvez, das outras que são semelhantes. Sim. Então a gente ouve até através da literatura falar assim, o Vale dos Suicidas, lugar de não sei o que lá, onde há uma aglomeração maior, porque nesse estado menos material, sim, você se aproxima mais daqueles que lhes são afins. Aqui na vida material está tudo muito misturado. Bom junto com o mal, mais ou menos, etc e tal. Mas isso é proposital. É para que, assim,
esse embaralho, né, embaralhamento aí, ele ajuda a gente a perceber coisas em nós mesmos através das outras pessoas. Então nós convivemos com pessoas melhores do que outras, melhores do que nós, ou o oposto, e aí você vai comparando e verificando em si mesmo o reflexo dos seus pensamentos, das suas inclinações, para que através disso possamos nos corrigir. Como dizia Jesus, né, amar o que nos ama é fácil, que né? Mérito teria em relação aos fariseus, etc. e tal. Então a gente convive com todas essas diferenças e aí percebe aonde a gente está situado. Mas ao nosso olhar, Deus sabe que nós temos valor e que vamos atingir. Isso é como se fosse um maktub, né? Porque filhos de Deus, né, vós sois Deus, já disse Jesus, relembrando lá o Salmo 82. Né? Vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Então vamos alcançar essa estatura de identificação com o próprio Criador, assim como Jesus conseguiu. Só que nós não estamos nessa fase. Nem sabemos onde estamos direito, mas podemos já começar a perceber a nossa situação interior, os valores, porque nos tem sido ensinado e nos dado exemplos desde a alta antiguidade, através de pessoas que realmente fizeram a diferença. Eu diria até a diferença para aqueles que fazem o mal de verdade e para os que fazem o bem, para que a gente perceba bem, né, as coisas. E a gente fica no meio morno, o que me vai lembrar aquela situação do Apocalipse, né? Que se tu não és frio, não és quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, precisa tomar uma decisão, ficar em cima do muro não dá. Não é uma coisa boa. A gente não está fugindo do mal. Às vezes a pessoa não é má, mas ela também não faz o bem. Sim. Então, se não faz o bem, ela está mais próximo do mal do que do bem. Então é preciso fazer alguma coisa, é preciso uma atitude, atividade nesse sentido. O convite do Mestre Jesus é atividade, é ação. E isso é uma coisa, apesar de vivermos coletivamente, é algo individual. Eu não vou fazer hoje o nosso operador é o Isaac. Eu não vou fazer o Isaac mudar porque eu quero que ele mude. Ele tem que entender que ele tem que mudar. O Henrique tem que mudar porque ele entendeu que ele tem que mudar. E o que é entender que tem que mudar? É quando aquilo começa a nos incomodar. Ninguém muda uma coisa que está sendo agradável. Ninguém muda o que está gostando. Pô, isso está bom, para que eu vou mudar? Né? Mas quando aquilo começa a te incomodar, eu fumava. Eu costumo dizer que eu sou um fumante que não fuma há muitos anos. Mas eu fumava por prazer. No momento que eu senti que aquilo já não estava bom para mim, que eu não estava mais gostando, eu parei. Agora, é claro que tinham pessoas que falavam, meu Deus, fumar faz mal, fumar é ruim, mas eu não achava aquilo, eu achava que era bom, era gostoso. E até o momento que eu me dei conta que aquilo não estava fazendo bem para mim, eu parei. E é assim com todo mundo. Interessante que até a maneira como isso aconteceu com você, não vai se repetir necessariamente assim com o outro. Com outro, exato. Eu lembro da história do meu pai, que também fumava, ele só parou de fumar quando o médico disse, você para ou você morre. Pois é. Então, ele ali fez uma escolha. Sim. Não foi propriamente uma reflexão profunda, filosófica, sim, daquilo que não é bom, o que é ruim. Sim. Mas ali foi realmente uma decisão que ele teve que tomar. Muitos até não conseguem e pagam o preço por isso. Verdade. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana esperamos todos de volta novamente para conversarmos a respeito dessas coisas importantíssimas que são exatamente as leis divinas, a vida futura. Então, esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas e também nas reprises. Até lá, obrigado Henrique, até a próxima. Obrigado, João. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz de Sombra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e no qual nós estamos já no capítulo 25, Buscai e Achareis. Para realizar a reflexão de hoje, nos itens 2, 3, 4 e 5 do tema Ajuda-te e o céu te ajudará, nós teremos o nosso estimado Antônio de Pádua, como toda semana, que nos auxiliará reflexão, entendimento do tema e com seus exemplos peculiares que nós conhecemos e ficamos aguardando sempre. E na técnica nós temos o nosso estimado Isaac, que há sempre o melhor dele para que o som do programa fique redondinho, perfeitinho. Então, vamos dar um olá, Antônio de Pádua, para ele inicie as explanações sobre os comentários de Kardec acerca desse tema, Ajuda-te e o céu te ajudará. Olá, Antônio. Sim, Marta, tudo bem. Bom, nesses comentários de Kardec aqui a respeito dessa passagem na qual Jesus nos concita a buscar para encontrar o atendimento às nossas necessidades, não há muito mais do que você mesmo, Marta, comentou no programa anterior. O seu comentário veio bem ao encontro do que nosso estimado Allan Kardec propõe aqui, demonstrando que, como diz aqui no item 3, se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, sem seus membros teriam se atrofiado. Se o tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Então, você chamou atenção, e Kardec também faz a mesma coisa, para a cooperação entre o trabalho do homem e a providência divina. Repetindo isso, né? Ou seja, os meios são providos pela providência divina. Cabe ao homem, através desses meios, obter os resultados de progresso intelectual, progresso moral, diferentemente do que acontece com os outros entes vivos da natureza. As plantas, os animais, ainda não estão neste estágio. O homem está num estágio em que ele passa a ser um colaborador no progresso do universo. Ele não é apenas um ente vivente aqui. Ele tem uma meta, uma missão, que é buscar o progresso, porque ele tem que chegar ao ponto de elevação espiritual máxima a que é dada à criatura. Então, o que Jesus disse foi isso: olha, todos vocês têm que buscar as coisas e vão achar. Se procurarem, vão encontrar. Se pedirem, vão ser atendidos. Agora, cabe a vocês fazer a parte de vocês. Então, o comentário de Allan Kardec é dentro do mesmo raciocínio que você usou comentando a passagem evangélica. Então, eu vou me permitir passar ao item subsequente, porque, no meu ponto de vista, é um complemento deste raciocínio, porque Jesus prosseguiu na sua explanação, depois que citou isso, que você falou dessa passagem de buscar e achareis, continuando falando a respeito da nossa, assim, busca incessante pelas coisas materiais, né? Porque se ele disse que nós temos que buscar para encontrar, procurar para achar, né? Está nos incitando a buscar, mas ao mesmo tempo ele refreia isso dizendo: calma, gente, não sejam tão sôfregos, amanhã é o seu dia, tudo que vai acontecer amanhã é amanhã, não é hoje.
Então parece até um contrassenso, que é para isso que Kardec chama a atenção. Por isso que eu queria fazer essa ligação entre esses dois comentários. A passagem a qual me refiro é a passagem "Olhai os pássaros dos céus", que eu considero uma das mais bonitas do Evangelho, um dos pronunciamentos mais bonitos de Jesus. Também está em Mateus, no capítulo 6, que é o mesmo capítulo do outro item, dos itens 19 a 34. Nesta passagem, Jesus diz o seguinte: "Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para os pássaros do céu. Não semeiam nem ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Ora, como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, aparentemente, é um contrassenso com aquele outro estudo que você tão brilhantemente dissertou a respeito. E Kardec tem aqui a sua explicação. Então, o próprio Kardec nos chama a atenção para isso, e dizendo o seguinte: interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas, se tal fosse a sua condição normal na Terra. O homem nunca teria saído do estado primitivo, e se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, ele está chamando a atenção porque, aparentemente, Jesus fala que nós temos que buscar para conseguir as coisas, fazer a nossa parte para conseguir. E depois fala que não, vocês não se preocupem, não precisam buscar as coisas materiais, que tudo lhes será dado em acréscimo. Ora, aparentemente é um contrassenso. Mas o que Kardec falou, se realmente fosse isso, nós seríamos iguais aos animais, não precisa preocupar com nada. E nós não somos assim, nós temos uma tarefa a desempenhar, que é o progresso moral, intelectual, espiritual. Os animais não têm ainda, não chegaram no estágio disso. Então, o que Jesus, Kardec pensa assim, eu concordo com ele. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis nos dizer que devemos buscar o equilíbrio. Deus, a providência, vai nos prover do necessário dentro do nosso esforço. Não vai nos abandonar, não precisamos ficar ansiosos
com o dia de amanhã, como é que vai ser amanhã, o que vamos fazer amanhã, o que vem amanhã, trazer o sofrimento de amanhã para o dia de hoje. Não posso fazer isso. O dia de hoje já tem os seus sofrimentos. Então eu não preciso buscar o sofrimento maior para hoje. De amanhã é de amanhã, de depois da manhã é de depois da manhã. Nós temos que buscar as coisas para o momento certo. Então é isso que Kardec está dizendo. Não é nenhuma incoerência de Jesus nos afirmar que aguardemos, que se a providência, se Deus, o Pai Celestial, não abandona os pássaros, não abandona as flores do campo, não vai nos abandonar. A esses, ou seja, os animais e as flores do campo, a providência não exige que eles façam nenhuma coisa. Agora, de nós, realmente, o Pai Celestial não vai nos abandonar, como não abandona nada, mas quer que nós façamos alguma coisa, pelo menos o princípiozinho, dá aquele começo, aquela largada, para que a coisa ande. E preciso isso da nossa parte. Então é o que Jesus falou, nós temos que buscar para encontrar, nos ajudar para que o céu nos ajude. Mas ao mesmo tempo diz, olha gente, não sejam precipitados, não queiram mais do que o necessário, não foquem exclusivamente nas coisas materiais, não ponham seu coração neste tesouro, porque este tesouro é suscetível de ser roubado, de ser consumido por traças e ferrugem. Então, vocês têm que ter cuidado, buscar o equilíbrio para isso, que é o que nos falta até hoje, é este equilíbrio. É isso que Jesus está dizendo com essas duas mensagens, que nós busquemos o caminho do meio para a nossa sustentação, que nada vai nos faltar, porque nós estamos trabalhando para isso, então a providência não vai nos deixar faltar. Agora, se nós realmente ou buscarmos demais, ou buscarmos de menos, ou simplesmente não buscarmos, vai nos faltar. Se não buscarmos, vai faltar porque não buscamos, então não tem como conseguir. E se quisermos demais, também vai nos faltar, porque nunca a nossa sede vai saciar-se. Nunca a nossa fome vai saciar-se. Porque nós nunca estaremos satisfeitos. Então sempre vai nos faltar alguma coisa, com o risco de errar muito nessa perseguição. Então temos que buscar o equilíbrio. Por isso que eu quis fazer essa comparação entre os dois textos. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e que todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao centro para si e para os outros. Mas se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Foi isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Sabeis sacrificar aqueles em favor dos últimos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então é o que está dizendo Jesus. Nada vai nos faltar. Como diz aqui, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiramente. Não disse para não buscar as outras coisas. Em primeiro lugar, vamos buscar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, intelectual e tudo mais. Depois vamos buscar o progresso material, porque ele vai ser uma consequência disso. Se nós estivermos usando nossa inteligência e estivermos amparados pelo mundo espiritual, devido ao nosso merecimento, as coisas materiais nunca vão nos faltar, gente. Não há como. É disso que as pessoas mais ricas no futuro vão fazer entendimento. Elas vão entender que elas não precisam amealhar, guardar muito, porque não vai nem ter uso para isso. É melhor distribuir, repartir com aqueles que têm necessidade. É essa a proposta do Cristo, essa é a proposta do Espiritismo.
Não é fazendo leis draconianas de imposição, de tem que tirar dos ricos para dar para os pobres, forçar alguém a dar o que... Não adianta, porque a pessoa dar obrigada não é a mesma coisa, ela vai buscar novamente aquilo de outra forma, às vezes até usando meios ilícitos, o que não é bom para ninguém. Então, a busca pela caridade, pela fraternidade, é uma busca através do avanço moral, que vai vir paralelamente se nós aplicarmos exatamente aquilo que Jesus está propondo. Buscar sem sofrer guidão, mas sempre buscar. Nunca mais do que o necessário. Não buscar o supérfluo, buscar aquilo que nos atenda. Porque aí vai dar para todos. Essa é a ideia. Aí nós vamos nos tornar caridosos e fraternos. Porque se formos nos precipitar por alguma lei obrigando as pessoas a serem caridosas, distribuírem o que tem, só vai insuflar mais ainda o egoísmo, que vai abafar tudo isso. Então a ideia do Espiritismo é nos mostrar que não vai ser através da força que vamos conseguir mudar o espírito humano. O que vai mudar o espírito humano é o entendimento dessas lições trazidas por Jesus, que são muito mais lógicas e são de aplicação a longo prazo e são eternas. A busca incessante por riquezas sem freio, mesmo que nós alcancemos essas riquezas, elas nunca estarão 100% nas nossas mãos, nunca. E quando nós formos, elas ficarão aí para outras pessoas fazerem uso dela e às vezes até mau uso. Essa é a ideia proposta aqui por Kardec, com a qual eu corroboro, e vem exatamente de acordo com o que você, Marta, nos falou no último programa. Era o que eu penso sobre o assunto, Marta. Com certeza, né, aos pouquinhos, Kardec gosta muito de trabalhar de maneira, né, ele foi organizando, né, os capítulos e os comentários, né, as citações, de uma forma que a gente vai conseguindo entender e vai posturando. Então nós vimos, na semana anterior, no programa anterior, nós vimos a importância de nós compreendermos as necessidades do trabalho e da nossa parte para desenvolver a nossa inteligência e buscarmos aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para nós, e discernir aqui mostra para nós, nesse estudo de hoje, que nós devemos discernir o que é necessidade material, o que é necessidade espiritual, e constatar a importância de um e de outro. Então, precisamos ainda das coisas materiais para sobreviver, mas nós devemos lembrar que estamos num patamar acima daquele da infância da humanidade, que era só buscar o que era necessário para o corpo, né, para a vida material. Agora nós já precisamos buscar, procurar, primeiramente, como diz a citação, o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, e todas essas coisas que nós necessitamos aqui na Terra, vos serão dadas por acréscimo. Então, logicamente, que nós fazendo a nossa parte. É evidente que se você não sair para trabalhar, não vai ter um salário no final do mês. Então, é preciso que a gente saia da letra, né? Aprofunde um pouquinho e entenda que desde que a gente faça a nossa parte, que é o movimento básico, necessário e obrigatório, nós vamos conquistar as outras por acréscimo de misericórdia, mas nunca esquecendo da importância de buscar primeiramente o reino de Deus. Então, ele mostra através do exemplo tão poético que ele fala, né, dos pássaros, e como eles recebem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, e ele então nos mostra dessa forma que aquilo que é básico nos será dado desde que façamos, porque os pássaros fazem a parte deles, né? Eles pegam para fazer o seu ninhozinho, eles pegam os gravetinhos, as folhinhas, enfim.
parte deles eles fazem. Então, logicamente, aquilo que eles necessitam, naquele patamar de infância da humanidade, eles recebem. E nós também. Mas é preciso que a gente entenda a importância, já nesse patamar de homens com inteligência, de seres humanos com inteligência infinita, que a gente a desenvolva e entendendo que as coisas do céu, as coisas espirituais, são realmente as mais importantes e necessárias, porque a vida definitiva é a vida espiritual. Então nós temos que construir um acervo, né, um tesouro para termos na vida espiritual. Senão a nossa vida espiritual vai ser uma vida miserável, uma vida difícil, uma vida sofrida, como a gente tem uma farta literatura aí evidenciando. Kardec nos mostra isso em todas as obras, sobretudo no Céu e Inferno, quando ele nos relata vários tipos de exemplos. Então, é necessário que a gente entenda e perceba que cultivar os tesouros do céu, os únicos que são capazes de nos engrandecer o espírito e trazer a felicidade, o equilíbrio, a harmonia e a paz interior e nos fazer evoluir são os tesouros do céu, são as questões morais. São essas que vão nos fazer evoluir e ter essa paz, essa harmonia interior, esse equilíbrio que nós buscamos, essa felicidade. E os recursos indispensáveis, então, para vivermos nunca nos faltarão, porque foi claro aqui na citação, desde que nós nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência, lógico, nos supre na proporção em que nós nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. Então, vocês vão vendo que é uma costura. Ele falou da evolução, da lei de progresso, da lei de trabalho, no outro programa, nós discorremos sobre isso, e agora ele vem nos falar sobre a importância real da vida definitiva, que é a espiritual, e para a qual nós devemos nos dedicar. Claro que respeitando a vida material, que nos ajuda a desenvolver, né, a inteligência e ajuda a dar movimento ao nosso corpo, o instrumento pelo qual nós evoluímos, mas entendendo que o importante é, com certeza, a vida definitiva que é a espiritual. Sendo assim, vamos encerrar, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.